Aqui eu tô com uma peça que é uma necessaire, que o zíper é colocado nessa meia lua aqui de cada lado. Então, existe uma técnica que eu utilizo para eu colocar o zíper nessas peças e ficar de uma forma bem bacana, sem ficar enrugado, sem ficar franzido. Então, aqui eu tô com uma peça estampada da Frida, bem bonita, e ela já tem a modelagem. Então, eu tô com a peça aqui em cima da manta, eu coloquei uma manta Poly R1, então a parte da resina está desse lado, e já coloquei o forro, ó. Então, eu já vou quiltar com o forro. Então, eu já prendi o forro aqui embaixo, agora eu vou pra máquina e vou fazer um quilting. O quilting aqui, você pode até fazer só reto, sabe? Não tem necessidade de seguir um padrão. Eu gosto de estar fazendo um quilting mais na diagonal e prendendo um pouco mais a peça, para que fique fácil da pessoa lavar e não fique ensacando depois. Então, eu vou fazer um quilting riscando na diagonal aqui. Então, eu vou pegar a régua... eu tô com uma régua aqui de patchwork, mas tanto faz de centímetro como de patchwork. Você localiza o ângulo de 45. Aí eu venho aqui com essa régua e coloco esse 45 num dos cantos da peça, ó. Assim eu consigo achar uma linha para começar a riscar o meu quilt na diagonal. Então, eu venho aqui, ó, e vou riscar isso aqui. Esse quilting você pode estar fazendo colorido ou não, ou fazer combinando com a cor do tecido de fundo. Como o tecido é estampado, o ideal é combinar com o tecido de fundo, para que não comprometa muito a estampa, porque se você listra muito o que está de fundo, você polui um pouco a estampa da peça. E eu vou fazer um quilting aqui, como a peça é pequena, a cada 2,5 centímetros. Ou 3 centímetros, aí vai do teu gosto. E vou riscando, ó. Aqui eu tô com uma régua de polegada, então eu tô fazendo a cada 1 polegada, que dá mais ou menos 2,5, 2,530 e pouco. Então, eu vou riscar todo o quilt aqui e já mostro pra vocês como vou trabalhar. Eu vou preparar minha máquina aqui pra fazer o quilting. Eu vou usar esse calcador, que é um calcador que a gente usa pra fazer quilt reto. Ele chama Walking Food. Então, quando a gente costura normalmente com os calcadores normais, a gente usa um calcador normal, tranquilo. Quando a gente vai costurar, normalmente é uma camada só. Então, esses dentinhos da máquina aqui puxam o tecido tranquilamente. Mas quando você vai fazer um quilting, que você vai usar 3 camadas, o forro, a manta e o tecido de cima, você precisa de uma ajuda. E a ajuda seria nesses calcadores. Então, eu tenho os dentes da máquina, aí aqui no calcador tem uma espécie de um teflon, um material mais rígido, que ajuda a puxar o tecido de cima. Tá vendo? Ele tem uma peça que, com o movimento dessa tramelinha aqui, ó, durante o quilt, ela vai abaixando e levantando, e esse calcador vai movimentando esse teflon. Então, isso ajuda a puxar o tecido de baixo puxado por esse, e o tecido de cima puxado por esse. Então, isso faz com que o quilt se deslize mais facilmente. Aí, eu venho com o trabalho já riscado e vou quiltar. Esse quilt, ele vai ser feito só reto. Então, agora, eu vou deixar o ponto da máquina um pouco maior do que o normal dela, para ficar um ponto mais vistoso. E vou quiltar. Para fazer esse quilt reto, eu tô com 3 camadas. Eu tenho uma manta, o tecido de baixo, o forro e o de cima. Então, eu vou segurar firme e, ao mesmo tempo que a máquina puxa, eu ajudo ela a puxar o tecido. Eu vou dando uma leve empurradinha, mas de leve, para que senão ele fica com ponto irregular. E vou cortando.
Aqui eu tô quiltando com uma linha que combina com o tecido de baixo e uma linha que combina com o tecido de cima. Tá vendo como a cor que eu escolhi, tá certo que tá com o risco da caneta aqui, mas eu escolhi uma linha amarela para combinar com a cor do fundo e não comprometer a estampa. Então, mesmo passando em cima das estampas, ele não polui. Se eu tivesse colocado tipo um azul, esse azul, ele ia passar aqui e ia ficar cortada a flor. E mesmo aqui, ó, e o amarelo dilui. Então, me fica legal. Eu vou fazer toda o quilt e já mostro como ficou, tá? Aqui eu terminei de quiltar, ó, todinha. E aí, eu passei uma costura naquele risco que tem na peça todinha em volta. Isso vai me ajudar porque eu vou cortar bem rente a essa linha para fazer a montagem da peça. Então, eu fiz uma costura todinha, na volta toda da peça, para aproveitar o calcador. Aqui eu já quiltei, agora eu vou cortar toda a volta. Essa modelagem, o corte é para ser rente ao risco. Então, eu passei uma costura aqui, já em volta. Agora eu vou vir e cortar, quase cortando no risco. Por que eu não corto no risco? Porque eu passei a costura ali. Então, eu vou cortar levemente, é questão de 1 milímetro. Só para prender. E essa costura ajuda a baixar a manta, porque como a gente fez a bolsa é uma peça com uma manta mais grossa, então isso faz com que a manta baixe. Pronto. Aqui, ó, limpei todinha ela, tá toda cortada e já com forro. Agora, preparar a peça, o zíper para colocar aqui. Eu trabalho colocando um viés aqui, porque para eu costurar esse zíper virando assim, ó, ele não fica tão bonito como com um viés. Vou mostrar para vocês como eu trabalho. Aí aqui eu cortei então 2 tiras, as tiras foram cortadas no viés, então é o viés verdadeiro, olha, ele estica levemente aqui. Cortei na medida de 6,5 centímetros e passei ao meio. Agora, eu vou vir e costurar cada faixa de um lado. Você pode alfinetar, como você pode ir lá na máquina e já costurar direto. Para você alfinetar, você vai fazendo isso, ó. Eu coloco a tira e ponho um alfinete. Venho e coloco o outro. Então, eu vou colocando o meu dedo para fazer essa curva, ó. Você pode ir costurar direto também. Para costurar direto é da mesma forma, eu tenho que ir colocando o dedo para que ele fique realmente. Eu não posso puxar esse viés, eu tenho que acomodar ele aqui, ó. Eu não posso puxar essa tira, porque senão ela não vai abraçar essa circunferência aqui. Eu não gosto, não alfineto muito, eu realmente vou lá e costuro. Mas você pode fazer isso aqui e depois ir na máquina e costurar com 0,75 ou 1/4 de polegada de margem de costura. Eu vou pra máquina e vou costurar, mostrando pra vocês como faço. Começo costurando o viés, fazendo retrocesso. E agora eu venho costurando. Aqui já tá alfinetado, tá fácil, então eu vou. Aonde ele começa, onde eu não pus alfinete, ó, eu coloco meu dedo e dou uma leve assentada do lado de cá. Então, ele vai ficar erguidinho aqui, ó. E aí, eu venho costurando. Parei onde meu dedo tá, eu venho e preparo de novo o restante. Assento. Aqui a curva não é tão forte, tão assentada, então tá mais fácil.
fora a fora, tá vendo? Como a gente costura no viés, a gente tem que tomar cuidado para ele não ficar repuxado. Aí, agora eu vou costurar do outro lado. Aqui, ó, costurei todo o viés. Agora, eu vou abraçar a peça com esse viés, ó. Eu vou jogar tudo pra trás e vou puxar levemente esse viés pra cá e vou prender com o alfinete aqui, ó. E esse prender é prender superficial. Pega o pedacinho do viés e um pedacinho da manta, sem aparecer o alfinete desse lado, porque senão atrapalha para costurar o zíper. E aí, a cada 5 centímetros ou a cada 3 dedos, você coloca um. Aí, eu venho e coloco o outro, ó. Então, você vai puxar, como você costurou com a 1/4 de polegada ou 0,75 viés, você tem que deixar ele bem gordinho aqui, ó. É puxar ele, não deixa ele fofo. Não faz isso aqui, ó, que fique fofo. Ele tem que vir abraçar todo o tecido que você costurou e põe um alfinete. Aqui no final, eu preciso pôr um bem no final, para não sair fora. Eu venho aqui no direito e corto. Deixo os alfinetes bem sem vazar pro outro lado, ó. Ele tem que ficar sem te espetar sua mão aqui. Aí, faz isso dos dois lados, aqui e desse lado também. Agora aqui eu vou colocar o zíper. Numa peça dessa aqui, se eu coloco o zíper assim, ó, você observa que ele não assenta, ele é uma peça reta. Então, eu tenho que costurar isso aqui, ó. Então, você vai fazendo esse movimento, você observa que o tecido levanta. Então, como que eu trabalho aqui? Eu vou medir quanto de zíper que eu preciso. Eu venho medindo pela cremalheira. Ó, eu vou usar todo ele. Então, o que que eu faço? Eu vou achar o meio dele aqui. E essa marcação do meio, você faça bem perto da cremalheira. Porque é perto da cremalheira que vai ser feita a costura, né? Aí, eu venho aqui e acho o meio dessa peça. Ok. Com isso achado, eu vou posicionar o zíper aqui, e vou medir esse zíper. Assim que chegou no final, eu marco também. Como o outro lado tem que ser igual, é só dobrar e marcar igual. Ok. Agora, eu vou lá na máquina e vou passar 2 costuras de cada lado do zíper no tecido. De preferência, mais perto da borda aqui, tá? Coloco o ponto da máquina num ponto para franzir. Aí, eu venho aqui na borda do zíper, aonde eu marquei, a partir do lugar que eu marquei. Pode ser um pouquinho mais para trás. E você vai fazer 2 costuras aqui. Uma do lado da outra, como se você fosse franzir uma saia. Aí, faço do outro lado também. Aí, depois que você fez isso, você vai pegar, como a gente vai costurar um lado primeiro, eu vou pegar só um dos lados. E vou puxar a linha de baixo para dar uma leve franzidinha nesse tecido do zíper. Mas bem pouco, não tem necessidade de franzir muito. Só para ele abaixar o tecido. Olha. Ok.
Dessa forma, você observa que quando eu colocar o zíper aqui, ó, o tecido já não, o zíper já se acomoda. Olha aqui, ó, tá vendo que o tecido do zíper já ele abaixa na região que eu quero costurar? Então, isso aqui facilita na hora de costurar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou checar se tá uma quantidade de franzido suficiente. Tranquilo, ó, tá ótimo já. Você viu que não tem necessidade de franzir demais, é só para baixar o tecido do zíper. Assim que você viu que ele abaixou, ele foi para baixo, ele não tá mais desta forma, ó. Tá vendo que ele faz um colinho para baixo? Ele já não fica daquele jeito ali, ó. Ele já acomoda, já tá bom. Agora eu vou posicionar aqui e vou na máquina e vou costurar um dos lados já do zíper. Então, eu venho aqui, a partir da marca que eu fiz, eu vou na máquina e vou costurar ele aqui. E a costura vai ser feita em cima do viés. Então, aqui em cima, procure colocar também um alfinete só para você se direcionar aonde você fez a marca. Isso vai ajudar ele ficar centralizado. Aqui. E do outro lado também. Isso porque eu tô costurando uma peça curva. Se eu fosse costurar em algo reto, eu não teria necessidade de fazer isso. Mas para que a curva fique bonita e não fique fazendo um babado essa peça, eu tenho que cuidar disso. Agora eu vou lá e vou costurar. Então, olha, eu venho na máquina e coloco a agulha em cima do viés, na beiradinha do viés. Aí eu vou fazer um retrocesso aqui. Agora eu venho posicionando esse zíper com a cremalheira aqui, ó, bem na beiradinha do vidro que eu costurei. Costuro e vou puxando para que esse zíper fique no lugar. Aí o tecido do zíper, ele acomoda no lugar, porque ele tá franzido. Se ele não tivesse assim, ele estaria levantando para cima. Agora aqui eu venho acomodando o restante. Eu passei aqui a primeira costura, vendo? Ó. Agora, eu vou voltar para fazer a segunda costura. A segunda costura, como aqui fica muito alto, é travar um pouco mais, bem na beirada aqui, dá a distância de uns 3 milímetros para cá. Então, eu venho fazendo a outra costura. Aí, ó. Ficou costurado e esse lado tá virando pro outro. Agora eu vou acomodar o outro lado. Então, aqui já costurei um dos lados, né? E observa como ele ficou acomodado aqui dentro o zíper. Agora, para eu prender, para eu costurar o outro lado, eu vou trazer isso daqui aqui, ó, onde tá a marca que eu fiz. E vou colocar um alfinete aqui. Eu vou lá no final e ponho o alfinete também na marca que eu fiz. No outro final também. Isso para que o zíper, depois de pregado, não acontecer dele, quando você fechar, ele tá deslocado, né? Porque você tá costurando duas peças
em posições diferentes. Ela tá do lado de lá. Assim que você fez isso, você pode abrir o zíper. Aí. Agora, olha aqui o que tá acontecendo com o tecido, com o zíper, ó. E isso aqui fica difícil de costurar dessa forma, que você tem que ficar fazendo prega. Então, o que que eu faço? Eu vou puxar a linha do franzido, para que esse zíper se acomode aqui. Não precisa puxar muito, lembra que nós puxamos do outro lado um pouco só. Não há necessidade de ser muito. Puxa um pouco e observa. Se você não prende o final e nem o meio, ele pode dar errado. Então, agora, você viu que ele vai se acomodar, ó. Você pode ir para a máquina. Aí, quando você for para a máquina, você observa que ele se acomoda aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar no lugar para você costurar. Então, agora a gente vai passar a costura do mesmo jeito. Olha aqui, ele ficou todo costurado, ó. Agora, eu vou pôr os cursores, são 2 cursores que eu vou colocar aqui. Então, de cada lado vem um. Aí, eu venho aqui, ó, e vou medir para que os dois lados do zíper estejam do mesmo tamanho. E eu tiro só um pedaço da cremalheira aqui, de um dos lados. Isso facilita para entrar o cursor. Aí eu venho com o cursor do lado direito, do lado esquerdo, trago ele até um pouco na altura onde está cortado e levo o tecido do zíper para ficar da mesma altura que tá lá em cima. Assim que você viu que deu, aí você traz o cursor. Tá vendo? Ficou da mesma altura. Aí eu vou do outro lado e faço a mesma coisa. Por isso que o zíper precisa estar costurado certo, né? Senão aí dá erro nessa hora agora também. Que aí o espaço que você vai deixar não é o mesmo de um lado. Aí trago os 2 zíperes pra cima. Aí observa aqui que ele tenha ficado bom, ó. Pronto. Tá vendo como ela fica bonita? Ela não fica torta e ficou o zíper encaixado aqui, sem ficar franzido, ó. Agora eu venho aqui e corto essa sobra de zíper. E aqui eu vou colocar uma lapela naquele lugar. Aí eu vou fazer a costura e encaixar ela ali. Aqui eu costurei, ó, e tô virando pro direito a lapela. Então, eu ponho isso aqui dentro, ó. Um jeito bem fácil de virar com essa tesoura pinça. Agora, eu vou dar uma sentada com o ferro e rebater. Fiz as 2 lapelas, agora eu vou virar essa peça pro avesso. Tomar cuidado pro zíper não abrir ali. Com a peça no avesso, você vem e coloca a lapela sobre o zíper. Eu vou lá na máquina e vou passar uma costura de segurança aqui, para prender essa lapela no lugar. Com a lapela no lugar, agora eu vou fechar essa caixa de leite aqui. É só trazer o tecido pro lado, acertar bem e fazer a costura aqui. Essa costura vai ser... Primeiro eu faço uma costura normal de 1/4 de polegada ou de 0,75 para depois pôr acabamento. Agora eu vou para a máquina, eu já fiz a costura normal de 1/4 e vou pregar o acabamento aqui. Aqui, olha, eu posiciono o viés de acabamento, deixo sobrar um dedo para o lado de lá.
E aí eu venho costurando aqui, ó. Já tá costurado embaixo o tamanho que tem que ser. Aqui vai ser só acabamento, então se ficar um pouco mais estreito ou mais largo não é interessante porque senão eu avanço a costura, mas mais estreito não tem problema. Tiro da máquina, corto a sobra aqui, ó, e viro do outro lado. Aí do outro lado, eu puxo a peça pra cá. Prendo com o alfinete. Aí eu vou puxar pra cima, ó. Aí eu levo pra máquina isso, pra rebater. Esse rebatido tem que ser na direção da costura que você fez. Olha lá a costura lá embaixo, ó. Então eu levo o viés na mesma posição. Aí ele fica acabado. Aí aqui ficou pronto, ó, o acabamento dos dois lados. Agora eu viro pro direito e vou passar para ela criar a memória da caixa de leite. Olha como ficou legal. Fica com um fundo bonito e redondinha.